Não, Bruno, eu falei que você se torna fã, porque a gente sempre fala isso, o doutor Bruno é ortopedista, é especialista em medicina esportiva também, e a gente sempre fala da importância da prática de exercícios físicos. E numa questão como essa, é importante que você entenda também, já pedi para linkar essas duas pautas hoje, a gente tem outros assuntos, doutor Bruno, também que ele quer falar, numa outra oportunidade, mas hoje eu pedi para que ele falasse sobre isso, para você entender que esse período é um conjunto de coisas que você precisa mudar, como a doutora Isabel falou, no seu dia a dia, para mentalmente você estar mais saudável. Mas esse mesmo estrogênio aí, eu até quero que você explique o que significa esse estrogênio, que vai embora quando a menopausa chega. Esse cidadão, ele vai embora, porque ela falou agora do estrogênio e o doutor Bruno, quando eu estudava a nossa conversa, diz exatamente a mesma coisa, que o estrogênio vai embora e daí você perde a força muscular, você começa a ter uma rigidez nas articulações e tudo isso em decorrência, sabe quando você trava? Não sei, às vezes acontece comigo, que já passei da menopausa. Acho que já passei, porque já faz tempo que eu parei de menstruar. Então, eu sinto isso muitas vezes. Você está sentado há muito tempo, quando você vai levantar, parece que trava uma perna, ou depois a outra. Eu não sei se é isso, mas como eu nunca tive isso antes, eu já identifico que é consequência desse período da menopausa, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, uma das querido. razões, porque a menopausa realmente, um dos principais acontecimentos é a alteração hormonal que a mulher tem. E dentre elas, a baixa produção, às vezes até quase a cessação da produção de estrogênio. E o que é o estrogênio, doutor? O estrogênio é um hormônio feminino e ele, na parte articular, ele tem extrema importância. Além de estar presente no ciclo menstrual, na libido, em várias questões da mulher, ele também tem uma influência muito importante nos músculos, nas articulações, nos tendões, nos ligamentos, de uma maneira que o estrogênio ele tem uma ação anti-inflamatória, então ele já diminui um pouco a inflamação que a gente tem nas articulações. Ele dá elasticidade para a gente, para os tendões e ligamentos, então ele também dá qualidade, diminui o risco de tendinites que a gente acaba tendo mais quando vai ficando mais velha, exatamente por causa, quando a mulher diminui a produção, fica mais inflamado, o tendão com uma pior qualidade, aumenta a inflamação do tendão. Também ele lubrifica a articulação por causa ele está associado à produção de colágeno. Doutor, então toda mulher vai perder estrogênio quando entra na menopausa. Sim. Não é algo assim que acontece com algumas, é uma perda que todas nós vamos ter. Num grau mais ou menos parecido ou varia muito de uma mulher para outra? Vai variar, mas a produção de estrogênio ela vai diminuir drasticamente em todas as mulheres com a menopausa, porque é o hormônio produzido no ovário, ela tem relação com a menstruação. Então não é algo que se eu tomar uma vitamina melhora ou se eu tomar hormônio melhora, não. Na verdade, um dos tratamentos, a gente vai discutir sobre todos eles, um dos tratamentos é a reposição do estrogênio, porque você não tem mais a produção, então existe um dos tratamentos com a indicação correta, devido aos riscos que pode ter, então tem que passar no médico, se tiver indicação, um dos tratamentos que a gente vai ter é a reposição do estrogênio, que vai também auxiliar em todas essas questões. Que daí é com certeza quando é uma perda maior do que aquilo que o médico já sabe que é o, entre aspas, natural para essa fase. Sim, porque quando tem essa perda muito grande, quando a paciente também não tem alguns fatores de risco que podem ter, porque um excesso de hormônio também muitas vezes pode trazer alguns problemas, como o desenvolvimento de câncer até, então tem que ter uma indicação muito bem indicada para o paciente para ela poder fazer o uso disso. Doutor, a prática de exercícios físicos, se eu tenho uma rotina de exercícios físicos ao longo da vida, eu não vou deixar de perder estrogênio. Mas essa perda, ela é compensada, vamos dizer, ela é compensada com o fortalecimento que eu já tive ao longo da vida? O fortalecimento que você vai ter ao longo da vida, ele vai proteger as nossas articulações. Então, você vai ter a perda de estrogênio, mas a ação que você vai ter na articulação, ela pode ser um pouquinho menor. Por quê? Porque o músculo, eu gosto de simplificar bastante, dizendo que o músculo é como se ele fosse auxiliar, por exemplo, digamos, o joelho, que recebe toda a carga do nosso corpo, quando a gente está em pé, andando, correndo. O músculo ele vai ajudar a dividir essa carga com a articulação. A articulação ela é composta de cartilagem, é o principal componente no limite da articulação, que ela permite que deslize quando a gente movimenta, quando anda, então passa um osso deslizando sobre o outro. Se a gente for perdendo essa cartilagem, ele não vai mais deslizar, ele vai começar a ter atrito. Que é quando começa a doer. Isso, e além de começar a doer, quanto menos deslizar, mais atrito, mais você vai desgastar também a articulação, a cartilagem, que são os casos que a gente tem do desgaste de articulação, que é a artrose. Então, você tendo uma musculatura mais forte, você tem uma movimentação melhor, o músculo faz a maior parte do trabalho, ele absorve a carga e ele vai proteger a sua articulação. Vai proteger também em casos de torções, alguns traumas, o músculo ele absorve uma parte do impacto, diminuindo um pouco o risco de ter algumas lesões.
Por isso é extremamente importante, realmente, como você disse, você ter um histórico de atividade física. Além de todos os benefícios que a gente vai ter para o organismo, você vai ter uma proteção da sua articulação. A massa muscular, quanto mais massa muscular a gente tem, principalmente no membro inferior, está associado a vários benefícios cardiovasculares, de coração, pressão, diminuição do risco de ter algum caso de demência, Alzheimer. Então, a atividade física, como a gente está falando aí, é a coisa mais importante que a gente pode ter, o melhor remédio. É o melhor remédio, mais barato, acessível, todo mundo pode fazer, com indicação, apesar de algumas restrições para alguns, a gente consegue adaptar a atividade física. Então, dá para dizer que é o melhor remédio que existe hoje. Enquanto nós conversamos com o Dr. Bruno, você já viu imagens que nós passamos, os meninos já passaram algumas imagens, de algo que é o mais normal. E me chamou a atenção justamente essa imagem mesmo, que são as dores no joelho, e eu quero falar com o Dr. Bruno algo que eu acho extremamente importante. Eu até conversava sobre isso a semana passada aqui no estúdio, que é a perda de peso, né? A gente sabe da importância, o excesso de peso, obviamente, ele compromete principalmente todos esses órgãos, toda a minha musculatura e os ossos também na parte de baixo, que é o que você falou. Tanto na canela, que você vai vendo que as pessoas vão ficando mais velhas, a canela vai até afinando por conta dessa falta de prática de exercícios físicos e de excesso de peso. E o joelho também. Então, isso é algo que precisa ser controlado também, né, doutor? Com certeza, eu sempre digo, a gente tem que tentar manter um peso saudável a vida toda, porque o excesso de peso ele vai trazer muitos problemas de saúde. Pensando só na parte ortopédica, digamos, a gente pode pensar, o tecido gorduroso ele é rico em células inflamatórias, então ele já vai te deixar mais inflamado para o corpo inteiro. Então tem todas as aplicações em cima e a gente ainda vai ter mais dor na articulação por causa do peso. A cartilagem, que é o que reveste, que a gente estava conversando, ela é um tecido extremamente sensível, que a gente nunca vai, independente da fase da vida, a gente não consegue produzir na mesma velocidade nem que a gente repor. desgasta. Então a gente nunca vai repor. Então uma vez que você perde, é como se você perdeu, a gente tem que lidar com as consequências disso. E aí o peso em excesso, você vai aumentar demais a pressão na cartilagem e aí a gente vai acelerar esse desgaste. Então a gente tem que sempre tentar manter um peso o mais saudável possível para a gente não desgastar as articulações precocemente, para a gente manter uma massa muscular, conseguir se locomover, conseguir andar, porque quanto mais pesado a gente começa a ter até dificuldades para se locomover. Doutor, eu acho importante nós falarmos sobre isso, esse controle de peso de uma forma saudável, porque a gente sabe a invasão de novos medicamentos nesse controle de peso. Até eu conversava sobre isso com o médico aqui na semana passada nos bastidores, e ele falando que muitos medicamentos estão sendo usados, que eram usados para uma doença realmente, estão sendo usados para quem quer emagrecer, e a médio e longo prazo a medicina não sabe ainda os efeitos disso. Então eu fico imaginando, você pega uma pessoa que já está passando por essa fase da menopausa, que já é uma fase delicada e que pode precisar de reposição de hormônio para várias coisas. Essas injeções e tudo que a gente tem visto de moderno sem indicação, posso causar um problema maior de saúde também, saúde física, né, doutor? Que daí eu comprometo todo o trabalho, sendo que, na verdade, é possível fazer ter uma possibilidade de, através da atividade física, controlar esse peso, né, doutor? Com certeza. É um conjunto. Quando a gente está fazendo atividade física, a gente consegue mudar a nossa rotina. Você inclui o exercício, ele faz parte da sua rotina, você consegue ter uma rotina melhor de dieta, porque você sabe como isso vai influenciar na sua atividade física, você consegue mudar tudo que você faz e você vai sendo mais saudável. Troca o tipo de alimentação, ingere menos calorias. E aí a gente tem hoje, como você disse, esses medicamentos. Os medicamentos que a gente tem para emagrecimento, eles têm uma ótima aplicação, porque tem muitas pessoas com extrema dificuldade para ganhar peso, com doenças associadas. Então eles têm uma ótima aplicação. O problema é esse uso desenfreado. Que e a indicação do médico, né? Exato. Tá todo mundo só tomando todo mundo remédio se indicando. Que o outro toma, conhece alguém que toma. Tá todo mundo se indicando, né? Fala, se auto-indicando. Doutor, nessa fase, existem alguns exercícios que eu preciso prestar mais atenção e até não fazer. É diferente eu pensar, falamos até agora da prevenção. Se eu tenho essa vida mais saudável, ótimo, porque os efeitos são mais, vamos dizer assim, são mais fáceis para administrar depois e continuar essa rotina. Mas quem não teve essa rotina, e eu tenho um pouco de medo dessa coisa desse emagrecimento fácil, porque daí a pessoa pensa só em emagrecer e muitas pessoas deixam de fazer exercício como deveriam. Porque, você já descobriu a chave do negócio, então para que eu vou ficar lá sofrendo? Então, se eu já perdi esse bonde e entro na menopausa e faço os exames, porque através da densitometriose é que eu consigo perceber, né, doutora, essas diferenças, né? A densitometria, ela vai mostrar pra gente a densidade do osso. Da densitometria. Ela vai mostrar riscos de osteoporose, osteopenia, que o osso vai ficando mais fraco.
que também é uma ação da perda de estrogênio. E ali eu vejo, começo a fazer esse exame, já começo a ver essa perda, tem como eu correr atrás do prejuízo e tentar reverter isso, doutor? Tem sim. Então, assim, o exercício físico ele vai ser importante, mas eu gosto de explicar também. Ele tem que ser bem indicado e bem orientado. Porque muitas pessoas, como você disse, nunca fez exercício físico, aí está emagrecendo, vou fazer. Hoje a gente tem informação de fácil acesso em todo lugar. Você abre o YouTube, a internet, você vai seguindo as pessoas e já... Só que muitas vezes você tem um problema no joelho, você tem alguma coisa que talvez não tenha indicação, você precisa adequar o movimento, não fazer daquela maneira que é para a população em geral, você tem que limitar a amplitude, você tem que fazer sem carga, fazer uma coisa um pouquinho diferente, mudar posicionamento de perna, de quadril, que isso daí, por isso que eu digo, sempre tem que ter, ainda mais quem não tem o histórico de atividade física, procura uma orientação, um profissional adequado, tem diversos profissionais aí na área muito Não bons. Dá para fazer sozinho nessa fase. Eu estou te falando isso porque estamos falando com pessoas... A Isabel não é uma regra você entrar na menopausa com 30 e poucos anos. Então, nós estamos falando de pessoas com mais de 45 anos, né, doutor? Que já é preciso ter esse cuidado maior, né? Com certeza. Então, mesmo esse pessoal agora, você percebe que lá na densitometria já identificou alguma coisa, ou a própria menopausa, você já começa a ter essas indicações, o ideal é procurar uma pessoa, um preparador mesmo para fazê-lo, né? Com certeza. Seja um fisioterapeuta que também vai fazer exercício de fortalecimento assistido, vai corrigir alguns movimentos, corrigir desequilíbrios musculares que podem acarretar mais lesões e algum educador físico que vai orientar você, a intensidade do exercício que você vai fazer, o tipo de exercício, a carga com que você vai fazer, tudo isso tem que ser controlado. E eu sempre digo, mesmo que você já tenha um problema mais grave na articulação, já tenha um desgaste grande, você pode fazer atividade física. Ela está extremamente indicada e ela vai melhorar os seus sintomas. Só fazer do jeito certo. Exato. A gente não vai repor a cartilagem, por exemplo, mas você vai melhorar a dor, você vai viver com muito mais qualidade de vida dali para frente. Porque dor é uma coisa que afeta muito a qualidade de vida, a gente sabe. Os relacionamentos, tudo, né, doutor? Tudo. Doutor, então vamos lá. Eu tenho a questão da prevenção e da prática de exercícios físicos com acompanhamento como um dos caminhos para evitar os problemas maiores na articulação. Tenho a reposição do estrogênio dentro daquilo que o médico determina, através daquilo que é a determinação médica. Tem outros tratamentos também para eu poder pensar nisso de uma maneira com uma qualidade de vida maior nesse período? A gente também tem algumas reposições com medicamentos de colágeno mesmo, a gente faz uma reposição via oral, não é que ele vai repor o colágeno do seu corpo, mas ele vai diminuir um pouco o desgaste, ele vai melhorar um pouco a qualidade de tendões, ligamentos, de tudo isso que também vai melhorar. E muitas vezes a gente pode precisar fazer até uso de alguns medicamentos mais normais, anti-inflamatórios, analgésicos, para controlar a dor e a gente conseguir manter a nossa rotina de atividade física de uma maneira saudável, tendo todos os benefícios que ela vai ter. Uma curiosidade antes da gente encerrar. A gente tem uma gama gigantesca de vitaminas na prateleira de todas as farmácias e pode comprar tudo. Tem alguma coisa dentre aquilo ali que eu posso tomar? Por exemplo, que se fala muito, que é o que a gente sempre ouve, ômega 3, o colágeno mesmo, comprimido de colágeno, a biotina, que fala que melhora os ossos. Aquele outro que eu me esqueci o nome agora, eu estava tentando lembrar quando você falava que é um complemento que é feito de soja, que fala que é bom para articulação. Essas coisas de propaganda de boca e de internet que a gente sabe que está disponível. Tudo isso funciona ou zero? Tudo isso tem alguns benefícios. Não tem nenhum estudo. Nada resolve o problema. Nada resolve o problema. Não tem nenhum estudo falar, toma isso que todo mundo pode tomar que vai ficar bom. Não, o colágeno ele vai ter indicação para quem já tem desgaste na articulação. O ômega 3 ele é um anti-inflamatório. As vitaminas a gente tem que tomar cuidado porque também, se você já tem uma alimentação saudável, você consegue ter todas as vitaminas, você não precisa fazer uma reposição. Muitas vezes você precisa da reposição, a gente tem que tomar cuidado porque também você vai tomar uma alimentação boa, toma uma vitamina aqui, um outro complexo ali. O excesso nem de vitamina é bom. Nem de vitamina, a gente tem casos de hipervitaminoses que também podem causar problemas de saúde. Então tudo tem uma indicação. Então a gente tem que ter sempre um acompanhamento, tentar ter uma vida saudável, alimentação saudável, atividade. Se você tiver isso, você, muitas vezes não precisa de nenhum medicamento. E se for necessário e ainda tem um problema de saúde, procura um atendimento médico. O médico vai identificar o que precisa tomar. Exatamente. Não é porque está na prateleira que você pode. Exatamente. Não é, doutor? Então isso é muito importante você entender. Não é porque está na prateleira que você pode. Então o ideal é você sempre buscar a ajuda de um profissional. Bruno, obrigada, viu? Imagina, Kelly.